SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, operando e fazendo a obra, digamos, servindo ao Senhor aqui em Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia, cidades vizinhas, cidades que são bênção, cidades que eu aprendi a amar, de uma forma tremenda em Cristo Jesus, cidades em que muitas pessoas, até mesmo moradores das cidades, eles não têm esta alegria e este amor pela cidade, ou às vezes acabaram acostumando-se. Eu digo assim, amados, todas as vezes que eu vou em outra cidade e passa algum tempo, ou você vive nessa cidade, passa a morar nessa cidade, você tem que amá-la. Porque se você não amá-la, se você não se dispor a honrá-la, a fazer coisas pela cidade e fazer a sua parte pela cidade, tudo vai dar errado, tudo vai estar ruim. A família vai estar abalada, os filhos vão estar abalados, a esposa, nada vai dar bom, nada vai estar bem. Por quê? Porque você já colocou que a cidade não presta, que a cidade não tem valor algum, que não tem nada. Nós sabemos que tem muitas dificuldades em Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia, estado de Goiás, estado de Mato Grosso. Nós sabemos que muitas cidades da nação brasileira passam por extremas necessidades e extremos problemas. É claro que as coisas estão caminhando a princípio. Neste ano nós estamos vendo coisas agradáveis acontecendo e muitas coisas boas fluindo e sendo agregadas no país, nos estados e na nação brasileira, nas cidades. Isso é um reflexo de quando algo que está maior, ou que tem mais domínio, mais poder, está bom, as demais coisas vão sendo acrescentadas aos municípios, mas alguns ainda estão com extrema deficiência. Mas é importante que nós amemos, que você e eu amemos onde estamos inseridos. E se você não ama, amado, ore a Deus e busque um lugar para que você se sinta bem. Não fique num lugar em que você rejeita, em que você talvez odeie, tenha uma mágoa muito grande no coração e você acaba falando tudo para você na cidade é ruim, tudo não presta. Então, amado, ore a Deus e vá para um lugar que você se sinta bem. Vá para um lugar em que você se alegre por estar lá. Porque tem muitos jovens, amados, que eles falam da cidade por uma falta de entendimento. Porque quando eles estiverem sozinhos, numa grande capital ou numa grande cidade, aí o negócio vai mostrar, a situação daquele lugar vai mostrar o que realmente ele pensava e onde ele estava. Aí ele vai cair à tona, vai vir à tona e vai cair a ficha dele e entender. Puxa, eu estava num lugar que era muito bom, que era um lugar de descanso, que era um lugar de paz, e aqui não dá para andar com o celular, não dá para ter um nada na mão, não dá para andar com uma jaqueta, com um boné que me roubam, que fazem coisas terríveis. As consequências são de cada lugar, propício a cada lugar. Por isso nós temos que saber, existem coisas boas e ruins nas cidades pequenas e existem coisas boas e ruins nas cidades grandes. A opção de escolha é tua, mas procure um lugar que você esteja bem. Eu quero compartilhar um texto nesta noite que fala sobre uma fé inabalável. Salmo de número 25 fala algo tremendo e vamos ler. Diz assim o texto: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para sendas tortuosas, leva-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores,
paz sobre Israel. O início desse capítulo, amados, diz algo tremendo, algo poderoso. E eu quero compartilhar e focar neste versículo 1 até o 13, e mais especificamente no versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Qual é a tua firmeza, ou qual é a tua fé, e como você confia no Deus que você serve ou no Deus que você ouviu falar? Alguns, amados, fora da igreja e dentro da igreja, eles conhecem a Deus só de ouvir falar ou de experiências que outros viveram. Nós precisamos entender, amados, que as experiências que outros viveram foram por um momento especial deles, comunhão deles com Deus. A glória de Deus se manifestando no momento oportuno na vida deles, especificamente por uma situação, por um caso ou por aquilo que Deus determinou e quis operar. Nós podemos comparar a nossa vida com os discípulos, com os profetas, com os homens e mulheres de Deus do passado. Nós temos esse entendimento, isso vem até nós, é direcionado a nós para que nós nos fortalecemos. Mas este comparativo, amados, não pode ser uma regra de valor, a qual você, talvez, eu e você, olhemos para a vida do profeta Isaías, para o profeta Amós, para Jeremias, para Elias, Eliseu e tantos outros, e achamos assim, se eu tivesse a vida desse homem, Deus me dá o poder, me dá a unção, me dá o dom de profecia, porque eu quero profetizar como esse homem. Cuidado, amados, será que realmente você quer? Por que eu estou falando isso? Porque o profeta Isaías, mesmo sendo um grande profeta, determinado ou esclarecido na palavra como um dos grandes profetas, os profetas maiores e profetas menores, ele não está falando em tamanho, em que um homem foi maior profeticamente do que o outro, não, ele está falando das evidências das passagens bíblicas e das evidências das profecias e daquilo que ele viveu. Então, a Bíblia separa entre profetas maiores e menores. E Isaías foi um dos profetas maiores, aquele que escreveu muito sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre a vinda do Filho do Homem, a vida de Jesus, como ele padeceria, como seria, como coisas aconteceriam. Isso é grande, amado, isso é poderoso. Há muito tempo atrás, aí um homem começa a falar do reino de Deus, de como Jesus viria, de como seria tratado, de como seria conduzido. Fala de uma forma profética, porque é boca de Deus, amados. Então, alguns querem ser semelhantes a esse, mas estão vivendo num tempo diferente e podem ter suas experiências com Deus de uma forma tremenda. Se a fé, se o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas para aqueles que confiam plenamente em Deus, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes Sião. Não se abalam, ou seja, são firmes, são retos, são íntegros diante do Deus vivo, amados, independente de situações, eles não oscilam. Você já viu pessoas que oscilam constantemente? Uma hora estão alegres, outra hora estão chorando, outra hora estão brabos, ranzinzas, rabugentos, brigando com tudo e com todos. Uma hora está alegre, de repente já está chutando o balde, já está chutando o cachorro, já está te xingando, falando palavras torpes, falando palavrão. Tem pessoas que agem dessa maneira fora da igreja e dentro da igreja. Infelizmente, por quê? Não dão testemunhos de quem Deus é na vida deles. Apesar que quando nós olhamos para essas situações, amados, nós olhamos de uma seguinte forma. Este homem ainda não se converteu, literalmente, ainda não se arrependeu dos seus delitos e pecados diante de Deus para que houvesse a transformação. Porque a transformação, amados, depende de mim em partes, porque quem opera este milagre, esta regeneração, que opera o poder de Deus para transformar a vida do homem, é Ele. Agora, eu tenho que fazer a minha parte. E qual é a tua parte? Andar e caminhar de forma íntegra para que Deus possa mover algo tremendo para mudar a tua história de vida. Por quê? Porque Deus não quebra princípios. O princípio dele, ele é imutável, ele não muda. O princípio dele diz que ele faria coisas tremendas naqueles que amam
e temem a Ele. E temor, eu já falei várias vezes, não é medo, amados. Não é medo de Deus. Deus não pede para que você tenha medo dEle. Deus é Pai, Deus pede que você o aceite, honre, que você honre ao Deus sobre todas as coisas, que você reverencie a Deus, que você respeite a Deus. Isso é temor. Eu respeito, eu honro, eu reverencio ao Deus poderoso que pode mudar a minha história de vida. E aqui, neste cântico de ramagem, a qual determina e fala: os que confiam no Senhor são como os montes o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião, que não se abala, firme para sempre, amados. Algo inabalável que está estruturado, que está alicerçado em algo profundo. Há uma aliança, há algo ali que está firme, junto, e que não pode se abalar com ventos de doutrina, com ventos contrários, com situações difíceis, não. Ele passa por elas, amados, sem se abalar. Ele pode até sentir, ele pode até, amados, até falar: meu Deus, me ajude. Isso não está dizendo que você é fraco, isso está dizendo que você confia nele. Os que confiam no Senhor são como os montes, são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, para que o justo não se perverta, não troque a vida eterna, a vida de justiça, a vida de poder, a vida de integridade e se contamine com as impurezas. Amados, nós estamos falando de algo tremendo. Se você confia no Senhor, se a tua fé está inabalável, você será literalmente como um monte Sião que não se abala, está firme para sempre. Porque às vezes nós vemos pessoas: como pode aquele homem, aquela mulher passar por isso? Como Estevão passou por aquilo, Paulo passou, o profeta Elias, João, e tantos outros, os mártires, os heróis da fé passaram por isso e não se abalaram, amados. Eles sentiram dor, medo, eles sentiram talvez momentaneamente um terror diante deles, mas eles não se abalaram, continuaram firmes, continuaram na presença do Senhor, porque Deus é que nos levanta, Deus é que nos fortalece, Deus é que faz coisas tremendas no momento oportuno, Deus que te exalta, Deus que te traz refrigério, Deus que te traz à tona a verdade, sempre esclarecerá a verdade. Por isso, amados, confie em Deus. Confie em Deus e tenha uma experiência poderosa que você ainda não teve com Ele. Uma experiência que só os que confiam têm. Porque são escolhidos, são separados por Deus? Não, amados. É porque o coração deles está conectado com Deus, dizendo: eu confio em Ti. Independentemente do que eu esteja passando e vivendo, Deus, eu permaneço confiando na Tua palavra, eu permaneço confiando na Tua fidelidade. Porque a palavra de Deus diz que, mesmo nós sendo infiéis a Ele, Ele permanece fiel a nós. Que amor é esse? Por isso, amado, confie no Senhor. E se hoje você está passando por algo difícil, se hoje você tem algo na tua família, na tua casa, algum parente, talvez uma enfermidade, talvez talvez você está desempregado, talvez você está passando por uma situação muito difícil. Amados, entregue a sua vida a Deus, clame a Ele e confie nesse Deus soberano sobre céus e terras, que pode mudar a tua trajetória de vida, que pode fazer com que você olhe para o autor e consumador da nossa fé com uma confiança plena e inabalável na presença dEle, que você tenha uma experiência profunda e tremenda com Deus, um propósito tremendo na tua vida, que isso seja estabelecido para a glória de Deus, que você confie, que tenha paz e que viva o melhor de Deus na tua vida, na tua trajetória. Amados, tenha essa experiência, confie nele. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra para a glória do Deus vivo, do Deus soberano e poderoso que te ama e quer te dar a paz dele, que excede todo entendimento. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.